Olá, amigo internauta, seja bem-vindo aqui ao vivo ao programa Sinais de Fumaça. O programa Sinais de Fumaça que vem sempre trazendo conhecimentos, dicas, informações relacionadas com essa filosofia de vida, com essa maneira de enxergar a natureza, as coisas, as possibilidades. Essa que é uma arte que a gente pode estar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, está exercendo com maestria, está exercendo com simplicidade, está exercendo com coração, porque esse é um caminho do coração, né? Algumas pessoas perguntam o que é o xamanismo, e o xamanismo também traz muito isso, essa sintonia do que é que o espírito interno, o que é a sua força interna, o seu poder interno traz para o seu cotidiano, o que ele traz como realização. É como se nós, como seres humanos, viéssemos para realizar os nossos sonhos. E nós viemos para realizar nossos sonhos e contar as nossas histórias. E o xamanismo, ele abrange essas práticas onde existe a sintonia com os elementos, existe a sintonia com as forças da natureza, existe a sintonia com as energias e magias que envolve o nosso ser, tanto alma quanto a nosso aspecto energético. Em todos os sentidos, nós estamos sendo envolvidos por essa arte, por essa filosofia e por essa prática. E o objetivo desse programa é sempre trazer informações e práticas que possam ser viáveis e que tenha realmente um viés de possibilitador na nossa selva de pedra, onde nós estamos vivendo em São Paulo, ou mesmo onde você está vivendo neste momento, contemporaneamente, aí onde você está assistindo a gente via internet. O programa é ao vivo, você pode participar mandando suas perguntas, sugestões via chat aqui da TV, e nós temos uma convidada que vai fazer um paralelo entre o xamanismo e a arte-terapia. É isso mesmo, hoje a gente vai receber aqui no Sinal de Fumaça a Patrícia Penha. Tudo bem, Patrícia? Tudo, e você, Samuel? Muito bem, a Patrícia, ela dá aula, é uma das professoras que dá aula ela coordena, na verdade, após na Unip, né, de arte e terapia, e tem um histórico aí, tem uma conexão muito forte com essas questões xamânicas, e a gente vai nesse nosso bate-papo de hoje. Hoje temos 1 hora especialmente para isso, para estar nesse período todo conversando com você, batendo um papo com você sobre essas experiências de arte, terapia e xamanismo. Antes ainda de passar para o nosso convidado, quero dizer que o programa ele tem o apoio da Imobiliária Nosso Teto, lá de Sumaré, e também da pousada Bosque dos Beija-Flores, lá em São Tomé das Letras. Então a Imobiliária Nosso Teto, lá em Sumaré, interior de São Paulo, e também a pousada Bosque dos Beija-Flores. A gente vai falar um pouquinho mais deles daqui a pouco no próximo bloco. Mas vamos aqui a nossa amiga que está aqui com 1 hora à disposição aqui do programa Sinais de Fumaça para falar sobre essa arte. Como é que foi o seu caminho, como é que foi o seu contato com essa arte xamânica, que não deixa de ser uma arte de terapia? Bom, Samuel, em primeiro lugar, eu tomei contato com a ideia de que antigamente os povos indígenas, os povos ancestrais, eles dispunham de rituais de iniciação e passagem que promoviam e ajudavam a pessoa a atravessar os momentos de crise que acompanham os momentos de mudança e transformação na vida de uma pessoa. Sim. E pesquisando sobre criatividade no meu mestrado, eu percebi que por que a criatividade ela desencadeia, ela promove a saúde integral do ser humano, porque ela promove a transformação. E essa transformação muitas vezes só é deflagrada por algum evento na vida da pessoa que a leve a questionar o sentido da existência dela. E justamente ela caminha em direção a uma vida com mais sentido. E eu vi que a gente podia então fazer paralelos entre o processo criativo e o processo de transformação vivenciado nos antigos rituais de iniciação. E aí, me voltando mais sobre essa questão, sim, eu voltei a essa filosofia toda que tem muita sabedoria, né, e fala para o ser humano de qualquer século, de qualquer lugar. Eu me deparei de novo com conceitos da filosofia indígena quando eu fui buscar remédio para que é pintar, desenhar, modelar, por que isso promove uma saúde integral, por que isso promove o crescimento, o desenvolvimento psicológico. E de novo eu fui encontrar na ideia e na concepção indígena da roda da vida, dos 4 elementos, da questão do espaço sagrado,
conceitos importantes para compreender, então, os benefícios que os diversos recursos arteterapêuticos podem trazer para a vida de qualquer ser humano. E você, pessoalmente, você passou por um processo de iniciação, de transformação e de renascimento, né? Que você teve até a sua viagem, que foi até o México. Conta um pouquinho como é que foi esse seu processo, dessa sua viagem, a sua ida até o México e esse processo de iniciação, de renascimento aí que você passou. Então, o que acontece? No meu doutorado, então, quando eu fui pesquisar o que cada um dos diferentes recursos promove em termos do nosso crescimento psicológico, eu fui, como parte dessa minha pesquisa, participei de um workshop no México, em Oaxaca, de incubação de sonhos, que era promovido pelo Marcos Calia, aqui da Sociedade Junguiana de São Paulo, e curandeiros indígenas mexicanos, um casal que é coordenador da medicina indígena de Oaxaca e um outro casal que trabalha com rituais e mitos indígenas. E então eu tive nesse workshop contato, foi no Dia dos Mortos, então a morte já faz parte desse processo de transformação, né? A gente passa por uma morte simbólica para poder olhar o mundo e olhar para si mesmo e se relacionar com as pessoas a partir de um novo ponto de vista, isso que os rituais de iniciação promovem e propõem. Então eu participei desse ritual que era feito no Dia dos Mortos, que tinha a intenção de promover essa ampliação do olhar sobre a nossa vida e integrando a morte como parte do processo de transformação que acompanha a nossa vida como um todo. É bem interessante esse processo até do renascimento, no processo do Dia dos Mortos, né, que tem muito paralelo com as celebrações celtas, celebrações de outras culturas, também promovendo essa questão de você tirar suas máscaras e vir a essência, ou trazer o bicho para trazer a essência daquele bicho também, não é? Pois é, lá no México a morte é uma santa, é a Santa Morte, tem até uma imagem que eles colocam no altar, né? Então a morte é celebrada como possibilitadora de uma renovação na vida como um todo. Ela é concretizada quando a gente chega no final da vida física, mas ela é compreendida pelos povos ancestrais como presente nesses momentos de passagem, de transformação na nossa vida. Então a gente vivencia várias pequenas mortes ao longo da nossa vida. E todo dia a gente morre quando dorme, né? Então, e acorda renovado. Muito bem, a Patrícia trouxe pra gente várias ilustrações, várias imagens, fotografias. A gente vai mostrar algumas aqui no programa, aquelas que nós tivemos a possibilidade de tempo de transmitir, é claro. Vou pedir para o Alexandre então passar a primeira pra gente dar uma olhadinha. Olha lá, é um então, altar. Essa imagem é de um dos altares lá do México, né, que eles fazem em todas as casas, até nos restaurantes, onde eles colocam frutas, flores, objetos que os entes queridos que já se foram gostavam, ou de comer, ou de beber, ou de apreciar. Se é uma criança pode ter brinquedos. E esses frutos, eles estão relacionados com a ideia da próxima imagem que eu trouxe, que é da roda da vida, né, que eles chamam de roda de cura ou roda da doce medicina indígena. Que tudo que a gente passa na vida, tudo que é novo, primeiro começa com um sonho, com uma possibilidade que é acessada, trazida para a realidade, e aí esta é como uma semente que ela é plantada, ela é regada, ela se desenvolve, amadurece, dá seus frutos, e a colheita desses frutos é a finalização, é a morte, né, desse processo, que traz em si uma nova semente que vai desencadear então um novo ciclo existencial. Então, os frutos associados à morte, e a morte associada à renovação da vida e à transformação, é um conceito muito importante para a nossa cultura, porque a gente perdeu essa referência e aí, consequentemente, a gente lida muito mal, tanto com a morte quanto com os momentos de crise, que exigem que nós nos disponibilizemos a essa transformação. É uma das coisas bem interessantes, porque para os xamãs e para as culturas indígenas, nesse processo de
crise, nesse processo onde a pessoa realmente morre, que ele consegue adquirir mesmo a sua medicina, né? Um antídoto para aquela realização, um antídoto para que possa ajudar outras pessoas a passar por aquele caminho ou passar por aquele processo, né? É visto inclusive a crise como sendo um possibilitador de crescimento e desenvolvimento como ser humano e como pessoa e como comunidade também, né? Inclusive se tem no histórico da formação do xamã que em algum momento ele passa por uma crise onde ele se depara com a morte. E essa questão que a gente também atravessa em momentos críticos da nossa vida, nos leva a perguntar o que realmente tem valor. Sim. E acessar também aspectos nossos e recursos que a gente vai precisar para enfrentar este novo momento que vem aí, enfrentar a situação de crise e levar a um novo momento. Por isso toda a crise leva a uma oportunidade de crescimento. Muito bem, nós vamos avisar aqui as pessoas que estão participando aqui, a Estela, a Cássia, a Cláudia e a Áurea, que após o intervalo que a gente vai fazer agora, rapidinho aqui na TV Biosegredo, a gente vai estar passando e lendo aqui os seus recadinhos, os seus sinais de fumaça, que está sendo enviado aqui ao vivo, aqui via chat aqui da TV. Enquanto isso, você pode estar mandando outras perguntas relacionadas com esse tema. Arte, terapia e xamanismo. A gente volta já já. Fique com a gente.